Hoje, a nossa aula do dia 29 de abril de 2020, nós vamos estudar neste módulo a última estrutura hidrológica, que são os reservatórios, tá? Nós viemos estudando aí vários tipos de estruturas hidrológicas e hoje vamos também estudar uma bem importante, que são os reservatórios, tá? Então, esses ambientes aquáticos, gente, como eu falei para vocês, um exemplo aqui do Lago de Palmas, né? Que é o lago da usina UHE, nós vamos ver alguns detalhes aí à frente desses slides. Temos aí parte do ambiente lêntico e parte do ambiente lótico. Nós estudamos bem no iniciozinho também no módulo esses ambientes, né? Que se relacionam aí com o fluxo hídrico, tá bom? Então, para a gente lembrar, né? Por que estudar essa parte de lêntico e lótico, esse comportamento do reservatório? Porque esses ecossistemas, eles ficam alterados, né? Por quê? Porque como é um reservatório artificial, né? O Rio Tocantins, ele está alterado artificialmente, por isso que a gente chama de Lago de Palmas, né? Porque é um lago de fato, tá? E eles ficam alterados. Então, alguns ambientes ficaram com caráter mais lêntico, né? Uma água mais paradona, que é característico de lagoas, de pântanos de lago, onde a atividade e a circulação é menor. Então, isso também dá um impacto aí na biota, tá? Na limnologia, que é os seres, né? O estudo dos seres aí desses ecossistemas aquáticos, tanto zoo quanto fito, né? Zooplâncton, fitoplâncton e os bêntons. E os ecossistemas lóticos, que também tem parte desse lago nosso que tem ambiente lótico, por quê? Porque está com menor impacto, embora seja um lago. Então, tem a parte mais corrente, com uma atividade energética, hídrica e de organismos com uma atividade maior, então oxigenação maior. Mas, de forma natural, se corresponde ao caráter e o comportamento de rios, nascentes, tá bom? Então, gente, como a gente está falando, né, esse reservatório nosso aqui e outros também, né, são lagos, tá? Então, tem os lagos naturais e os lagos artificiais, tá? Então, os lagos, tem vários tipos de lago aí, conforme as suas origens geológicas, né? Eles são formados aí de forma natural quando eles encontram algum obstáculo, algum tipo de relevo que faz com que a água acumule. Então, nós temos os lagos glaciares, né? Que a gente já vê aí, que são lagos gelados, tá? Que são formados aí nas regiões temperadas, por sedimentos de geleiras, tá? Temos os lagos tectônicos, que são formados pelos movimentos das placas tectônicas, como a gente viu na disciplina de geologia, né? Pelo movimento de pirogênese, tá bom? Então, são pelas placas tectônicas. Temos os lagos vulcânicos, né? O nome mesmo já diz, onde teve atividade vulcânica. Então, aquela região ali de Poços de Caldas, né? Que hoje não tem atividade vulcânica, mas a formação dos lagos foi pela atividade vulcânica. Temos as lagoas costeiras, que são formadas aí pela foz, o carreamento de sedimentos das marés. Então, tem, né, lagoas salobras, lagoas salgadas e lagoas doces. E os lagos fluviais, né, que são formados pelos rios, que é o nosso caso aqui do Lago de Palmas, tá? Então, são os lagos, artificialmente lagos de barragem, tá? São formados aí por depósitos de sedimentos carregados ao longo do leito do rio, né? Então, o leito do rio fica alterado. Com a atividade aí de barramento, né? Ele fica elevado esse leito, tá? E tem outros tipos de lagos meandros, né? Que geralmente são esses lagos sinuosos, bem característicos aí da planície do Araguaia, por exemplo, no Rio Javaés, o Cantão, né? A Ilha do Bananal tem esses rios,
A região amazônica também tem bastante expressividade desses rios. Os lagos de inundação, que também tem bastante nessa região amazônica, ecótono, que são essas inundações periódicas, tá? Nas várzeas e algumas baías também. Então, pessoal, esse slide nós vimos ontem, né? Mas estou colocando ele aqui de novo para mostrar o tipo de barramento que a gente tem nesse reservatório. Então, o lago ele tem os dois ambientes, tá? O lótico e o lêntico. Embora, né, lago tenha característica de mais lêntico, ele tem atividade lótica também ali, principalmente aí nas saídas ali de vertedouros também, que a gente vai ver algumas características mais à frente, tá bom? Né, do Rio Tocantins. Então, foi esse lago, né, do Rio Tocantins, não confundam. Então, gente, a morfometria, ela é imprescindível para o estudo desses lagos, desses reservatórios. Por quê? Porque elas nos traz todas essas características e esses parâmetros que têm que ser estudados para a gente compreender a dinâmica desse sistema hidrológico, tá? Então, está diretamente relacionado com a estabilidade, os processos de circulação, a dispersão dos organismos. Coloquei para vocês taxa de acumulação, dispersão de poluentes, né? Porque o lago, a gente sabe que ele também recebe efluentes tratados da ET, né? Para estar tratado, tá? Então, tem a ver com todo esse mecanismo, esse comportamento de qualidade que o lago tem que ter, né? Que o reservatório tem que ter. Um fator muito importante que a morfometria estuda é o aporte de sedimentos, tá? A preocupação com o assoreamento desse lago, né? Porque já que ele está alterado, o leito do rio está alterado, então acontece várias alterações nos compartimentos ambientais, tá? Outra questão, né? A profundidade, que o estudo de cartas batimétricas nos oferece, o volume, a direção e a velocidade desse corpo hídrico. Tá? Então, todos esses parâmetros aí de morfometria são ferramentas, né? São dados que a gente utiliza para manejo e monitoramento desses ecossistemas, tá bom? E também esses dados nos fazem tomar decisões quanto ao uso dessas reservas, né? Porque as reservas hídricas têm que ter para as suas inúmeras funcionalidades, tá? Então, esses dados subsidiam a tomada de decisão sobre os usos múltiplos, tá? Do lago. E a preocupação, né, com o nível da coluna de água, com esse espelho da água, com a energia que ele pode oferecer aí para que possa ser aproveitada pelas turbinas. Então, gente, eu coloquei uma imagem aí no cantinho de uma carta batimétrica e tridimensional, um modelo que foi utilizado no Instituto, pelo estudo do Instituto Ecológico, do lago, né? Então, a gente vê aí que é o lago, de fato, de Palmas, né? É uma imagem um pouquinho antiga, mas ela nos mostra aí como que a gente pode fazer essa caracterização morfométrica. Então, ali ela já dá para a gente, né? A distância, a quilometragem, né? Da influência que ela atinge a inundação, desde o município de Lajeado até Porto Nacional, tá? Então, da montante a jusante, certo? E uma coisa muito importante, né? Eu coloquei assim, importante, porque a gente não pode esquecer. Então, os reservatórios, eles são compostos desses subsistemas ecológicos. Então, a bacia se interage ali com os seus afluentes. Afluentes, tá, gente? Efluente de esgoto. Afluentes são os braços, né? São os rios tributários, os braços, os corpos hídricos que fomentam e vão fomentando os rios aí da bacia hidrográfica. E essa vazão, ela está toda conectada com a disponibilidade de quantidade e qualidade do rio, tá? Então, gente, vejam aí os formatos, né, que os nossos lagos, nossos reservatórios têm. Então, esse comportamento do sistema fluvial, do sistema dos rios, eles nos dão também uma característica que a gente pode já fazer uma prospecção da distribuição da velocidade da água, do corpo hídrico. Claro, influenciada aí, coloquei no cantinho, né, pelo tipo de solo, largura, a profundidade, a declividade, as bordas e os sedimentos. Porque, como eu falei com vocês, uma das alterações bem importantes que esses lagos sofrem são
a alteração dos sedimentos, principalmente no relevo do fundo, tá? Então, esse modelo aí de canal, que eu coloquei trapezoidal, é um modelo que a gente pode dizer que ele tem uma velocidade melhor em relação aos outros, porque o leito do rio, ali, ele corre de uma forma mais rápida, né, mais livre, e porque o fundo também, o formato desse fundo dele também dá esse caráter de velocidade, tá? Também temos que considerar que a gente estudou, lembra aquelas ordens dos rios, né? Então, a classificação de ordem dos rios também. Quanto mais pertinho e mais longe, né, do rio principal, corresponde às suas respectivas velocidades, tá? Essa tabela que eu coloquei para vocês é para a gente ter uma ideia dessa análise morfométrica que é feita no estudo dos lagos, que é utilizado para tudo e para fazer o manejo do lago, né? Então, a área da drenagem, certo? Porque ela foi alterada, né, pelo volume do reservatório, né? O rio foi alterado, então o volume aumentou, tá? O perímetro aumenta também, por isso que tem a evasão ecológica e a evasão de inundação, certo? E vários outros fatores, né? O comprimento, a forma da bacia, são todos dados morfométricos que nos auxiliam aí na tomada de decisão e na gestão do manejo para que essa água possa ser utilizada para os diversos fins de interesse. Nós estamos vendo aí, né, que os reservatórios, eles têm usos múltiplos. É usos múltiplos mesmo, né? A classificação de usos múltiplos. Por quê? Para energia, né? Hidrelétrica, para irrigação, para consumo, abastecimento, tá? Para a criação de animais que já estavam no rio e agora ainda continuam, né? Para continuar nos rios. Então, tem que ter o equilíbrio de qualidade para os animais, oxigenação, DBO, temperatura, turbidez, né? Vários fatores que a gente estudou. Então, outros usos também, né? Recreação, o transporte, tá? Turismo. Temos também vários usos múltiplos, inclusive o projeto Orla, que a gente tem aqui em Palmas, ele é com foco no turismo, nas embarcações, né? E na recreação do lago aí. Tem outras funcionalidades, né? Tem a piscicultura, que agora está tendo, né? Com os peixes de tanque e rede dentro do lago, e várias outras aplicações aí de usos. Então, tem que ter a reserva. Então, quanto maior impacto, quanto maior o uso, né? Desses recursos, desses usos, maior o impacto. Então, por isso, a operacionalidade, né? Tem que ser bem criteriosa, tá? Em relação a essa disponibilidade de água que vai ser liberada, né, que tende a ser liberada para esses usos e equilibrada. Ui, gente, passei para frente. Então, gente, com essa questão de usos múltiplos, nós temos a classificação aí da Agência Nacional das Águas, usos consultivos e não consultivos. Os usos consultivos são os usos que têm consumo, tá? Por isso a palavra. Então, aí é para irrigação, para indústria, abastecimento humano, tá bom? E os usos não consultivos é os que não têm consumo, né? Tem um uso, é um uso que não é um consumo direto, é uma utilização. Então, o lazer, a pesca, a navegação, a energia. Eu coloquei aqui uma setinha de energia, na geração de energia, né, na hidrelétrica, porque é um uso mais importante não consultivo. Que às vezes a gente confunde achando que é consultivo, que é um consumo também energia, né? Mas é um uso não consultivo. Por quê? Porque como teve o barramento, né? A área de inundação, então ele sofreu essas alterações todas que eu estou falando para vocês pela ação antrópica, né? Por isso é um ecossistema artificial, tá? Então, gente, o uso da água por microbacia, eu coloquei um link aqui para vocês, tem um mapa interativo, a gente pode usar bastante eles também. Esses mapas da Ana estão bem atualizados, essa parte de sistema de web, né, de hidroweb, que nos oferece aí os dados de usos, tá? Por microbacia. Esse estudo que eu coloquei embaixo aqui, que é o Plano de Conservação de Usos Múltiplos, da Usinda aqui, né,
do Lago, da UHE, Luiz Eduardo Magalhães, tá? Quem quiser consultar esse estudo, também é bem grandinho, mas tá aí o link, tá bom? Ele fala sobre essa aplicação criteriosa que deve ser sustentável, né? Para que a reserva de água seja disponível para avaliação estratégica do ponto de vista econômico, social, ambiental e para o uso atual e futuro, né? Gente, eu coloquei aqui um fluxograma de usinas hidrelétricas, né? Como que funciona? Então, desde quando acontece o barramento, né, de acumulação, então tem esse reservatório, e aí tem várias etapas que vão sendo direcionada essa água para gerar energia, né? Tem as subestações, então tem os transformadores, certo? Todo um canal. Eu coloquei um link aí embaixo da usina de Itaipu, que é uma grande referência, embora a nossa aqui também seja, mas que é bem importante que vocês assistam depois também o videozinho que mostra esse funcionamento, esse fluxograma. Claro, né, gente? Lembrando que cada usina, cada reservatório tem o seu comportamento e tem o seu processo produtivo de gestão, demanda e aproveitamento, tá? Então, gente, em relação ao potencial hidrelétrico aqui da Bacia Araguaia-Tocantins, né, que é a bacia do Tocantins e a bacia do Araguaia juntos, nós temos aí 28 centrais hidrelétricas, tá? Desculpa. Então, assim, tem um destaque da usina de Tucuruí, né, que é responsável por 96% do estado do Pará e 99% do Maranhão, né, também responsável por parte do Tocantins. Então, é uma região, gente, de muito interesse da ANEEL, já tem muitos estudos em andamento para se instalar mais usinas, né, mais barramentos, mais reservatórios aí para a geração de energia, né, porque existe um grande interesse também de contratos internacionais, tá, que são vendidas, essa energia ela é vendida pelos linhões, né, pela capacidade hidrelétrica que o reservatório pode ter. Do Rio Tocantins, nós temos 5 usinas, tá? Coloquei aí para vocês verem. Serra da Mesa, Peixe Angical, Lajeado, né, que a gente já sabe, tá? Tucuruí. Então, e implantação aí outras usinas em cascata, que é o aproveitamento mais expressivo, de forma topográfica e outras características ambientais, hidrológicas e geográficas que o ambiente pode oferecer. Esse slide aqui nos mostra, tem um site também, gente, da Investico, viu? Quem quiser olhar depois, que mostra várias características gerais aí da usina, tá bom? Localização, capacidade instalada, né? A potência dessa capacidade, certo? E é um dado aí de é um dado que está medindo aí de 2003 a 2017. O outro dado mais atualizado não vi no site, né? Só consegui pegar no dia que a gente foi lá fazer a visita técnica, que foi no ano passado, tá? Então, a parte criteriosa, né, para a operacionalidade e da demanda hídrica. E lembrando que temos 3 APAs, né, 3 áreas de preservação ambiental no entorno desse reservatório, inserido nele, que é a APA da Serra do Lajeado, a APA do Lago, né, e o Parque Estadual do Lajeado, tá? Lembrando também que temos a APP de 100 metros, por ser um lago federal e pela questão da largura e profundidade. Então, tem essa APP de 100 metros que deve ser protegida ou recuperada, tá? Então, gente, existem várias formas de aproveitamento hidrelétrico. Coloquei aqui para vocês uma classificação aí do COIMA, do Tocantins, tá? De 2005, 2011, 2018, que foi a última atualização deles. Então, nós temos as pequenas centrais hidrelétricas, que é as PCHs, né? As famosas PCHs, tem uma quantitativa muito grande aqui no Tocantins, que gera aí uma quantidade menor que, né, 10 megawatts. Tem as mini centrais, que os proprietários têm muito interesse, principalmente rurais, né? Até mesmo chácaras mistas, que são urbanas e rurais ao mesmo tempo, que geram em menor que 1 megawatt, mas já dá para atender, né? Uma demanda específica aí doméstica. E temos as pequenas barragens, que se caracterizam pela lâmina d'água com uma área menor que 5 hectares, tá?
Então, gente, é muito interessante a gente entrar depois no site aí, ó, do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios, porque a gente pode acompanhar muitos dados que os reservatórios têm, tá? A questão das vazões, as vazões máximas, as vazões mínimas, a acumulação, o uso, né? E eu vou até... Hoje nós vamos trabalhar no fórum uma informação sobre o HE bem interessante, vocês vão achar incrível, porque tem tudo a ver aí com a nossa usina aqui, com o nosso dia a dia, tá? E também considerar, né, o comportamento da bacia hidrográfica, o comportamento hidrológico da bacia. Temos as percas por infiltração, por evaporação, e como que é esse volume que fica armazenado, tá? Então, gente, nós temos aqui os vertedouros, coloquei alguns exemplos que a gente vai ver, né? Tem gente que chama de sangrador, tá? Então, em barramentos, em reservatório de pequeno, médio e grande porte, tem os vertedouros, que é essa estrutura que se faz para passar o excesso da água acumulada, né? Então, gera aí uma quedinha d'água, tá? E também a segurança, né, sobre essas questões da vazão. Coloquei um outro exemplo aqui também, né? Que é uma outra usina, então, grandes vazões, então gera aí, as turbinas podem aproveitar essa descarga aí, né? Esse movimento hídrico que os vertedouros nos oferecem. Aqui um outro vertedouro, né? Super diferente assim, mas existem desse modelo também, né? Para que possa equilibrar aí essa área de inundação, tá? Que às vezes está no período da sazonalidade chuvosa, então pode ocorrer, né, inundações e alagamentos expressivos. Então, o vertedouro também tem essa funcionalidade de equilíbrio hídrico, tá? Da montante a jusante. Outro modelinho que eu coloquei aqui, né, que a gente pode depois olhar e também esse vídeo, tá? No YouTube, para que vocês possam visualizar melhor esse movimento hídrico. Tá bom, pessoal? E a gente se vê no fórum. Até mais.